O cheiro de torrada queimada mistura-se com o aroma acre das minhas lágrimas, enquanto eu raspo o pão enegrecido para o lixo. As minhas mãos não param de tremer. Não param desde ontem à noite, quando Marcos se sentou à minha frente nesta mesma mesa da cozinha e pediu um casamento aberto. Um casamento aberto. As palavras ainda têm gosto de veneno na minha língua. 3 anos de dedicação a construir uma vida juntos no nosso modesto apartamento em Brooklyn. De acreditar no para sempre reduzido a essas 3 palavras frias. Ele disse isso tão casualmente, com o garfo a meio caminho da boca, como se estivesse a pedir-me para passar o sal, em vez de permissão para dormir com outras mulheres. Não é por tua causa, Emma, disse ele com uma voz condescendentemente gentil. Só acho que ambos nos beneficiaríamos em explorar as nossas opções. Ainda somos jovens. Não queres experimentar mais da vida? Olhei para ele, para este homem que mal reconhecia, e senti algo dentro de mim partir-se. Agora, sob a luz forte da manhã que entra pela janela da cozinha, sinto-me vazia, invisível, como se pudesse desaparecer no papel de parede descascado e ninguém notasse a minha ausência. O apartamento parece mais pequeno hoje, sufocante, cheio do fantasma da vida que pensava ter. O meu telemóvel vibra na bancada. É uma mensagem da minha irmã Lily a perguntar se ainda vou ajudá-la com o serviço de catering esta noite. Tinha me esquecido completamente disso. Ela tem uma pequena empresa de catering e, às vezes, eu ajudo-a para ganhar um dinheiro extra. O salário do Marcos como gestor de marketing de nível médio mal cobre as nossas despesas e o meu trabalho freelance de design gráfico é, na melhor das hipóteses, esporádico. Sim, respondo com os dedos mecânicos. A que horas? 18 horas. Evento chique no Meridian. Vista-se toda de preto. És uma salva-vidas. Ame o Meridian, um dos clubes privados mais exclusivos de Manhattan. O tipo de lugar onde eu nunca entraria se não fosse para carregar bandejas de champanhe e canapés. O tipo de lugar onde pessoas como Marcos e eu não pertencemos, exceto para servir as pessoas que pertencem. Olho para o meu reflexo na tela escura do meu telemóvel. Olhos castanhos sem brilho me encaram, realçados por sombras que a maquilhagem não consegue esconder. Meu cabelo escuro cai sem vida sobre os ombros. Tenho 26 anos e já pareço derrotada. Marcos ainda está a dormir no nosso quarto, ou fingindo dormir. Ele está de folga, mas sei que está a evitar-me. A parte covarde de mim quer invadir o quarto e exigir respostas. Exigir saber quando deixei de ser suficiente. Mas a parte maior, a parte que vem aprendendo lentamente a se tornar menor ao longo de 3 anos de casamento, só quer desaparecer. Pego no meu casaco e saio. A viagem de metro até Manhattan é uma confusão de estranhos e ar viciado. Reapareço em Midtown, com a tarde a estender-se diante de mim como um deserto. Não posso ir para casa. Não consigo enfrentar aquele apartamento e todas as suas promessas quebradas. Então, caminho. As horas dissolvem-se no ritmo dos meus passos no betão. Vago pelo Central Park, passando por casais de mãos dadas, famílias a rir, tudo o que pensava que teria agora. O ar da primavera deveria ser revigorante, mas só faz o meu peito doer quando chego ao meridiano às 6. Os meus pés estão cheios de bolhas e a minha alma parece arranhada. Lily já está lá, com o cabelo loiro curto preso num coque elegante, a dirigir a equipa com a eficiência de um general comandando tropas. Ela dá uma olhadela no meu rosto e me puxa para o lado. O que aconteceu? Nada. Estou bem. Emma, por favor, Lily. Agora não. A minha voz falha, traindo-me. Só preciso de trabalhar. Preciso de não pensar. Ela observa-me por um longo momento, depois aperta a minha mão. Está bem, mas vamos conversar depois disso. Vamos. Eles estão prestes a abrir as portas. O Meridian é ainda mais opulento do que eu imaginava. Lustres de cristal projetam luz prismática sobre o chão de mármore. As paredes são revestidas com painéis de madeira escura que provavelmente custam mais do que o meu rendimento anual. Tudo brilha com o tipo de riqueza que sussurra em vez de gritar. Estamos a servir um evento privado no salão de baile principal. Algum tipo de jantar de negócios. De acordo com a Lily, os convidados começam a chegar às 7 e são exatamente o que eu esperava. Homens em fatos que custam milhares. Mulheres cobertas de diamantes. Todos irradiando a confiança casual que vem de nunca ter de verificar a conta bancária antes de comprar mantimentos. Eu desapareço no fundo, tornando-me invisível novamente,
enquanto circulo com uma bandeja de champanhe. É quase confortável essa invisibilidade, mais segura do que ser vista. A noite avança em uma névoa de sorrisos forçados e murmúrios. Com licença, estou a reabastecer a minha bandeja na estação de serviço quando sinto isso. Uma mudança na atmosfera, como se a pressão do ar tivesse mudado repentinamente. A conversa casual à minha volta diminui ligeiramente e eu olho para cima. Ele entra pela porta principal, ladeado por dois homens de fato escuro, inequivocamente seguranças. Mas não são eles que me fazem suster a respiração. Ele é jovem, talvez com cerca de 30 anos, e bonito de uma forma que parece quase perigosa. Cabelo escuro penteado para trás, um rosto de ângulos acentuados e traços mais duros. Veste um fato preto que lhe assenta como se tivesse sido pintado. E mesmo do outro lado da sala, consigo sentir a autoridade que irradia dele como calor. Todos os outros também conseguem sentir. A multidão não se abre exatamente, mas as pessoas se ajustam, criando espaço para ele sem perceber conscientemente que estão a fazer isso. Ele se move pela sala com a confiança de alguém que nunca precisou pedir nada. Ele simplesmente pega e o mundo se reorganiza de acordo. Eu deveria desviar o olhar, voltar para a minha bandeja, para a minha invisibilidade segura, mas não consigo. Ele está a falar com um homem mais velho perto do bar, com uma postura relaxada, mas alerta. Um dos seus seguranças está a 1 metro atrás dele, com os olhos constantemente atentos. O outro posicionou-se perto da saída. Estes não são guarda-costas comuns. Há algo de militar na sua postura. Algo que sugere que um perigo real se esconde por baixo da aparência civilizada deste evento. É o Dante Caruso, sussurra a Lily de repente ao meu lado. Meu Deus, não sabia que ele estaria aqui. O nome não me diz nada, mas a forma como ela o diz, em voz baixa, quase reverente, sugere que deveria dizer: quem é ele? A Lily lança-me um olhar que sugere que tenho vivido debaixo de uma pedra. A sério, ele controla metade dos negócios da Costa Leste. E por negócios, quero dizer. Ela faz um gesto vago que pode significar qualquer coisa. A família dele é rica há muito tempo, mas é o tipo de riqueza que vem de fontes muito questionáveis. Eles são basicamente a realeza de Nova York. Se a realeza controlasse esquemas de proteção e fosse dona de metade dos políticos da cidade. O meu estômago aperta. Máfia. Ela está a falar da máfia. Ele é perigoso, Amy. Sério, perigoso mesmo. Há rumores sobre pessoas que cruzaram o caminho da família dele. Elas simplesmente desaparecem. Mas, meu Deus, ele é lindo, não é? Eu deveria sentir medo, repulsa. Eu deveria pegar a minha bandeja e ir para o outro lado da sala. Em vez disso, dou por mim a observá-lo com um fascínio que não consigo definir. Há algo magnético na maneira como ele domina o espaço. A diferença subtil que todos lhe mostram sem que ele tenha de exigir. Ele é o poder personificado, e depois de uma vida inteira a fazer-me menor, a desaparecer na sombra do Marcos, há algo quase hipnótico em testemunhar esse tipo de certeza absoluta. Ele ri-se de algo que o homem mais velho diz, e o som atravessa a sala, baixo, genuíno, surpreendentemente caloroso. Transforma o seu rosto por um momento, suavizando aquelas linhas duras em algo quase acessível. É quando os seus olhos encontram os meus. A conexão é elétrica, instantânea. Do outro lado do salão de baile, através da multidão da elite de Manhattan, Dante Caruso olha diretamente para mim. Não através de mim, como as pessoas costumam fazer, mas para mim, dentro de mim. Eu congelo. As taças de champanhe tremem na minha bandeja. A sua expressão não muda, mas algo cintila naqueles olhos escuros. Curiosidade, talvez, ou reconhecimento de algo que não consigo nomear. O momento se prolonga, elástico e carregado, até que o homem mais velho diz algo que chama a atenção dele de volta. Solta um suspiro que nem sabia que estava a aprender. Terra para Emma. Lily sussurra. Você está a olhar fixamente. Pare de olhar para Dante Caruso. É como olhar para o sol. Você vai se queimar. Ela está certa. Eu sei que ela está certa. Desvio o olhar e forço os pés a moverem-se para levar-me, a mim e a minha bandeja de champanhe, de volta à segurança da invisibilidade. Mas ainda sinto o peso do seu olhar na minha pele como uma marca. O resto da noite passa num borrão.
Fico nas bordas da sala, enchendo copos e recolhendo pratos vazios, evitando até mesmo a possibilidade de cruzar com ele novamente. O meu coração não para de bater forte e odeio não saber se é medo ou algo completamente diferente. São quase 22 dólares quando volto para a cozinha com uma bandeja de copos vazios. O corredor está mais silencioso aqui, longe do evento principal. Os meus pés doem, as minhas costas doem, e a minha mente continua voltando para Marcos e a sua destruição casual do nosso casamento. Não estou prestando atenção. Esse é o meu primeiro erro. Não vejo o garçom vindo na direção oposta até que seja tarde demais. Colidimos na intersecção de dois corredores e, de repente, o mundo explode em uma cascata de cristal e champanhe. O vidro se estilhaça contra o mármore com um som como estrelas se quebrando. Um líquido dourado se espalha pelo chão em uma poça crescente. E eu estou caindo. Meu pé prende na borda do derramamento. O meu corpo inclina-se inevitavelmente em direção ao chão e a todo aquele vidro partido. Mãos fortes apanham-me. O aperto é firme, estabilizador, envolvendo a minha cintura e puxando-me para trás da queda. Por um momento, fico suspensa no tempo, segurada contra um peito sólido, respirando um aroma que é todo colônia cara e algo mais escuro, mais primitivo por baixo. Então sou colocada cuidadosamente de pé, aquelas mãos demorando-se apenas um momento a mais do que o necessário antes de me soltarem. Eu me viro, com um pedido de desculpas já se formando nos meus lábios, mas as palavras morrem na minha garganta. Dante Caruso está a menos de 30 centímetros de distância. Seus olhos escuros fixos no meu rosto com uma intensidade que faz meus joelhos fraquejarem. De perto, ele é ainda mais devastador. Maçãs do rosto salientes e um queixo que poderia cortar vidro, com uma boca que agora está curvada em um leve sorriso. Cuidado, ele diz, sua voz baixa e áspera como fumo. Podias ter te magoado. Não consigo falar, não consigo respirar, não consigo fazer nada além de olhar para ele como uma idiota, enquanto o meu coração tenta sair do meu peito. Um dos seus seguranças aparece ao seu lado. Senhor, devemos dar-nos um momento, diz Dante, sem tirar os olhos de mim. O segurança desaparece como se nunca tivesse existido. Desculpe, finalmente consigo dizer, com a voz embaraçosamente ofegante. Não estava a ver por onde andava. Desculpe. Está ferido? Ele já está a examinar-me, verificando se tenho ferimentos com uma meticulosidade que parece quase clínica. Só que não há nada de clínico na forma como o seu olhar se detém no meu rosto, na minha garganta, no pulso acelerado que deve estar visivelmente a bater sob a minha pele. Não, estou bem, apanhou-me. Obrigada. O corredor parece pequeno demais. De repente o ar parece rarefeito. Atrás de nós, ouço o outro empregado a pedir desculpas profusamente. Alguém chama na manutenção para limpar os cacos de vidro, mas tudo parece muito distante, abafado, como se existíssemos numa bolha, separados do resto do mundo. Dante estende a mão, e eu congelo quando os seus dedos roçam a minha bochecha, o mais leve toque. Quando ele se afasta, há um pequeno caco de vidro na ponta do seu dedo. Estás a sangrar. Toco o meu rosto e os meus dedos ficam com uma pequena mancha de sangue. Eu nem tinha sentido. Não é nada, digo rapidamente. A sério? Devo voltar ao trabalho. Obrigado mais uma vez por... Qual é o teu nome? A pergunta me faz parar no meio do passo. Eu não deveria responder. Todos os meus instintos gritam para que eu peça desculpas novamente e desapareça de volta para a cozinha, de volta para a minha existência segura e invisível. Mas estou tão cansada de ser invisível. Emma, ouço-me dizer. Emma Torres. Ele repete lentamente, como se estivesse saboreando cada sílaba. Emma. Algo na maneira como ele diz o meu nome faz o meu estômago revirar. Eu sou Dante. Eu sei. As palavras escapam antes que eu consiga detê-las, e imediatamente quero afundar no chão. Quer dizer, ouvi alguém mencionar. Desculpe. Isso soou. Tudo bem. Ele está definitivamente a sorrir agora. Um sorriso verdadeiro que transforma todo o seu rosto. Trabalhas para a empresa de catering? Às vezes. A minha irmã é a dona. Eu só ajudo ocasionalmente. E o que fazes quando não estás a ajudar a tua irmã? Isto é surreal. Dante Caruso, o Dante Caruso, se a reação de Lily serviu de indicação, está num corredor a conversar comigo como se estivéssemos num café, em vez de num dos clubes mais exclusivos de Manhattan. Como se ele não estivesse rodeado de seguranças.
Como se eu não estivesse a usar um uniforme de empregada com champanhe espirrado nos sapatos. Design gráfico. Respondo porque, aparentemente, a minha boca se desligou do meu cérebro, principalmente como freelancer. Não é muito emocionante. Duvido que os seus olhos tenham saído dos meus e a intensidade do seu foco é avassaladora. Sinto que ele consegue ver tudo. Cada pedaço partido, cada insegurança, cada segredo que já guardei. És demasiado interessante para não ser emocionante. Emores, o calor inunda as minhas bochechas. Nunca ninguém olhou para mim da forma como ele está a olhar agora. Como se eu fosse a única pessoa em todo o edifício, em toda a cidade. Como se eu fosse importante. É intoxicante e assustador na mesma medida. Senhor Caruso, um dos seus guardas aparece novamente, com um tom de voz apologético, mas firme. A decisão é sua. O maxilar de Dante aperta-se brevemente. A frustração é rapidamente mascarada. Certo. Ele olha para mim e por um momento penso que é o fim. Que este estranho encontro acabou e que nunca mais o verei. Então, ele enfia a mão no casaco e tira um cartão de visita. Não é um cartão de visita normal. Este é de cartolina pesada, preto mate com letras prateadas. Ele tira uma caneta de algum lugar e escreve algo no verso antes de me oferecer. O meu número privado, diz ele enquanto o pego com dedos trêmulos. Ligue-me se precisar de alguma coisa, qualquer coisa. Antes que eu consiga formular uma resposta, ele já se foi. Levado pela sua equipa de segurança de volta para o salão de baile, deixando-me sozinha no corredor, segurando um cartão de visita que parece estar a queimar a minha palma. Eu viro. Na frente, Caruso Enterprises com um endereço em Manhattan. No verso, em letra forte e decidida, um número de telefone e uma única palavra. Logo, eu não durmo naquela noite. Deito-me ao lado de Marcos na nossa cama, embora chamá-la de nossa pareça uma mentira agora, e fico a olhar para o teto enquanto ele ronca baixinho, alheio ao fato de que o mundo inteiro da sua esposa mudou completamente. O cartão de visita está na minha bolsa, na mesinha de cabeceira, e juro que posso sentir o calor irradiando através do couro, chamando-me como o canto de uma sereia. Ligue-me se precisar de alguma coisa. As palavras repetem-se na minha mente num loop infinito, acompanhadas pela memória daqueles olhos escuros, aquele sorriso devastador, a forma como as suas mãos envolveram a minha cintura, fortes, seguras, protetoras. Quando foi a última vez que Marcos me fez sentir segura? A pergunta surge espontaneamente e eu fecho os olhos com força para conter as lágrimas. Isto é uma loucura. Eu mal conheço Dante Caruso. O que eu sei, o que Lily me contou, deveria ser suficiente para me fazer jogar aquele cartão no lixo e esquecer que isso aconteceu. Mas eu não quero esquecer. Em algum momento durante a noite interminável, Marcos se mexe e coloca o braço em volta da minha cintura. Um gesto que antes me teria confortado, mas agora parece sufocante. Eu me solto e vou silenciosamente até o banheiro, fechando a porta antes de acender a luz. O rosto no espelho parece assombrado. O pequeno corte na minha bochecha já formou uma crosta, quase invisível, mas eu toco nele mesmo assim e me lembro da gentileza na voz de Dante. Estás a sangrar. Marcos não percebeu que estou ferida, não perguntou sobre a minha noite. Quando cheguei à casa à meia-noite, ele já estava a dormir ou fingindo estar. Agarro a borda da pia e me forço a respirar, a pensar com clareza. Um casamento aberto. É isso que Marcos quer. Liberdade para explorar, para experimentar mais da vida. O pensamento me dá náuseas, mas por baixo da náusea há outra coisa. Algo que parece desconfortavelmente como alívio. Se Marcos quer liberdade, então eu também a tenho. A constatação deveria me dar força. Em vez disso, só me deixa triste. A manhã chega cinzenta e opressiva. Marcos sai do quarto às 9, já vestido para um brunch de sábado com os colegas de trabalho. Ele beija minha testa distraidamente. O gesto é tão rotineiro que não tem significado. Voltarei por volta das 3, diz ele, servindo café em uma caneca de viagem. Provavelmente devemos conversar mais tarde sobre o acordo. O acordo como se o nosso casamento fosse um negócio a ser negociado. Claro, ouço-me dizer, divirta-se. Ele sai e o apartamento parece maior sem ele, mais vazio. Eu deveria estar chateada. Deveria estar a lutar pelo meu casamento.
Deveria estar a fazer outra coisa além de pegar aquele cartão de visita da minha bolsa e ficar olhando para ele como se contivesse todas as respostas para as perguntas que tenho medo de fazer em breve. Os meus dedos discam o número antes que o meu cérebro possa anular a decisão. Toca uma vez, duas vezes. Na terceira vez, quase desligo. Isto é loucura. O que estou a fazer? Ele provavelmente não se lembra de mim, Emma. A voz dele é ainda mais devastadora ao telefone. Áspera, calorosa e segura. Não é uma pergunta. É uma afirmação. Como soube que era eu? Estava à espera da sua chamada. Consigo ouvir o sorriso na voz dele. Estás bem? A pergunta apanha-me desprevenida. Quando foi a última vez que alguém me perguntou se eu estava bem e realmente queria saber a resposta? Estou bem, minto automaticamente. Não, não estás. Não é uma acusação, apenas um facto. Onde estás? Em casa. Brooklyn, já comeste? O quê? Pequeno almoço, Emma? Já tomaste o pequeno almoço? Olho para a aveia congelada que tentei fazer há uma hora, agora fria e pouco apetitosa na tigela. Na verdade, não. Há um café chamado Rosemary's no West Village. Encontra-me lá daqui a uma hora. Não é um pedido. Não exatamente. Mas, de alguma forma, também não parece uma ordem. Parece uma inevitabilidade. Como se este momento sempre fosse acontecer e nós dois estivéssemos apenas a desempenhar os nossos papéis. Dante, acho que não vai demorar uma hora, Emma. Estarei à espera. A linha cai. Eu deveria me sentir manipulada, empurrada para algo para o qual não estou preparada. Em vez disso, sinto-me viva pela primeira vez em meses. A eletricidade corre pelas minhas veias enquanto corro para o chuveiro. O Rosemary's fica numa rua tranquila no West Village. O tipo de lugar que parece casual, mas que sussurra dinheiro em cada detalhe. Das flores frescas em cada mesa ao jazz suave tocando ao fundo, chego exatamente na hora certa, com o coração batendo forte, vestindo a roupa mais bonita que tenho, que não seja o uniforme preto de garçonete. Um vestido azul marinho simples que a Lily me comprou no Natal passado. Dante já está lá, sentado numa mesa de canto, com visão para ambas as entradas. Ele está vestido de forma mais casual do que ontem à noite. Jeans escuros e uma camisola preta que, de alguma forma, o faz parecer ainda mais perigoso. Mas o segurança posicionado perto da porta lembra-me exatamente quem e o que ele é. Ele levanta-se quando me vê, e o gesto é tão antiquado, tão inesperado, que eu vacilo no meio do passo. Você veio, diz ele puxando a minha cadeira. Não me deste escolha. Tu sempre tens escolha, Emma. Os seus olhos fixam-se nos meus enquanto me sento, e a intensidade quase me tira o fôlego. Podias ter bloqueado o meu número. Podias ter ficado em casa. Mas estás aqui. Ele está certo. E ambos sabemos disso. Estou aqui porque uma parte imprudente de mim quer estar. Que se danem as consequências. Um empregado aparece imediatamente. O tipo de serviço instantâneo que denota ou frequentador assíduo ou influência significativa. Dante pede café e algo chamado omelete mediterrânica, sem olhar para o menu. Quando o empregado se vira para mim com expectativa, entro em pânico e apenas aceno com a cabeça. O mesmo para mim, por favor. O empregado desaparece e, de repente, somos só nós e o peso de tudo o que não foi dito pairando no ar entre nós. Como está a sua bochecha? Dante pergunta. Minha mão automaticamente se levanta para tocar o pequeno corte. Tudo bem. Não foi nada. Você me assustou ontem à noite ao ver você cair. Algo passa pelo rosto dele, uma emoção que não consigo decifrar. Fico feliz por ter estado lá. Eu também, admito baixinho. Obrigada, mais uma vez. Pare de me agradecer. O tom dele é gentil, mas firme. Em vez disso, fale-me sobre si. A sua verdadeira personalidade, não a versão educada do empregado. Por onde devo começar? As palavras ficam presas na minha garganta. Anos a tentar diminuir-me tornam-se de repente impossíveis de articular. Mas Dante espera com uma paciência que parece infinita. Aqueles olhos escuros encorajam sem exigir. Não sou muito interessante. Começo e paro quando ele abana a cabeça. Já lhe disse que isso não é verdade. Tente novamente. O café chega, dando-me um momento. Envolvo as mãos à volta da caneca quente e forço-me a ser honesta. Tenho 26 anos. Estou casada há 3 anos com um homem que me pediu há 2 dias um casamento aberto. Faço design gráfico freelance quando consigo trabalho, o que não é frequente o suficiente.
Por isso, ajudo a minha irmã a organizar eventos para pagar as contas. Moro num pequeno apartamento no Brooklyn que odeio. E passo a maior parte do tempo me sentindo invisível. E a confissão sai antes que eu consiga impedir. E imediatamente quero retirá-la. Demasiado, demasiado honesta. Conheço este homem há menos de 24 horas e estou a despejar a minha patética história de vida nele, como se ele fosse um idiota. Olho para cima, assustada. A expressão de Dante endureceu, o maxilar apertado com algo que parece raiva. O teu marido. Ele é um tolo se não vê o que tem. O calor inunda o meu rosto. Tu não me conheces. Eu sei o suficiente. Ele inclina-se para a frente e o movimento aproxima-o o suficiente para que eu possa sentir o cheiro da sua colônia novamente. Cedro e algo mais escuro, mais perigoso. Eu sei que és mais forte do que pensas que és. Sei que ilumina uma sala só por entrar nela, mesmo quando tenta desaparecer. Sei que qualquer homem que arrisque perder-te é cego ou estúpido. A minha garganta fica apertada. Por que está a fazer isto? Por ser gentil consigo, interessado em mim. As palavras saem pouco acima de um sussurro. Poderia ter qualquer pessoa. Você é... Faço um gesto vago para ele, para o segurança, para tudo o que ele representa. E eu não sou ninguém. A mudança nele é instantânea. O calor desaparece da sua expressão, substituído por algo frio e afiado. Ele estende a mão por cima da mesa e pega na minha. O seu aperto é firme o suficiente para me segurar, mas gentil o suficiente para que eu saiba que poderia me afastar se quisesse. Eu não quero. Escuta-me com muita atenção, Emma. A sua voz é baixa, intensa. Tu não és ninguém. Não sei quem te fez acreditar nisso, mas estavam errados. Compreendes? Ceno com a cabeça, sem confiar na minha voz. Diz, não sou ninguém outra vez. Não sou ninguém. Mais forte desta vez, as palavras soam estranhas e poderosas na minha língua. Ótimo. Ele solta da minha mão, mas os seus olhos não saem dos meus. Agora come. Estás muito magra. A comida chega e está deliciosa. A melhor omelete que já provei. Embora mal consiga registrar os sabores. Estou muito consciente de que Dante está a observar-me. Da forma como a sua presença parece preencher todo o espaço, de como isto é diferente de qualquer refeição que já partilhei com Marcos. Fala-me sobre o teu trabalho, diz ele. O teu trabalho de design. Então faço-o hesitante no início, depois com confiança crescente, à medida que ele faz perguntas inteligentes, realmente ouvindo as minhas respostas, em vez de apenas esperar pela sua vez de falar. Ele quer saber sobre o meu processo, os meus projetos favoritos, o que me atraiu ao design inicialmente. Quando os nossos pratos estão vazios, falei mais sobre mim em 1 hora do que no último ano do meu casamento. Tenho uma proposta para ti, diz Dante pedindo a conta. O garçom a traz imediatamente, e noto que Dante nem olha para o total antes de colocar um cartão de crédito preto em cima. Que tipo de proposta? A minha empresa está a reformular a marca de uma das nossas aquisições, uma cadeia de hotéis. Precisamos de designs novos para tudo, desde o logótipo até as chaves dos quartos. Gostaria de contratá-la. Olho para ele. Nem sequer sabe se sou boa. Então mostre-me. Envie-me o seu portfólio esta noite. Ele mostra outro cartão de visita. Este com um endereço de e-mail. Se for tão bom quanto eu imagino, o trabalho é seu. Justo. É mais do que justo. É uma oportunidade que pode mudar tudo. O tipo de projeto que pode finalmente alavancar a minha carreira. Mas não consigo deixar de sentir que há mais nesta oferta do que interesse profissional. Por quê? Pergunto. E, por favor, não me diga que é só porque acha que eu sou talentosa. Você mal conhece o meu trabalho. Ele fica em silêncio por um longo momento, estudando-me com aqueles olhos penetrantes. Quando fala, sua voz é séria. Porque quero vê-la novamente, Emma. E sou egoísta o suficiente para criar oportunidades para que isso aconteça. Ele faz uma pausa. Mas também sou pragmático o suficiente para saber que você realmente é talentosa. E eu realmente preciso de um designer. Então, sim, há interesse pessoal. Mas eu não arriscaria um dos meus empreendimentos apenas para passar tempo com uma mulher bonita. O trabalho é real. Se você aceita ou não e se quer me ver novamente, é uma decisão inteiramente sua. A honestidade é desarmante. Eu deveria dizer não. Deveria agradecer educadamente e me afastar desse homem perigoso com sua oferta perigosa
e seus olhos perigosos que veem demais. Vou enviar-lhe o meu portfólio esta noite. Ouço-me dizer: o seu sorriso é como o sol a romper as nuvens. Ótimo. Saímos juntos do café, entrando numa tarde de primavera perfeita. O segurança segue-nos a uma distância discreta enquanto Dante me acompanha até a estação de metro. Posso ir para casa sozinha, digo, embora parte de mim não queira que isto acabe. Eu sei que pode. Ele para na esquina, virando-se para mim. Mas faça-me à vontade. Não é seguro. Ele não termina a frase. Os seus olhos fixam-se em algo por cima do meu ombro e toda a sua postura muda num instante. O calor desaparece, substituído por algo frio e letal. Viro-me para seguir o seu olhar. Marcos está do outro lado da rua, paralisado a meio do caminho, à porta de um bar de vinhos. Não está sozinho. Há uma mulher com ele, jovem, loira e bonita, com a mão na dele. O mundo inclina-se. Claro, claro. É por isso que ele queria um casamento aberto. Ele já tinha encontrado outra pessoa. O pedido não era para explorar ou experimentar a vida. Era para obter permissão para continuar a fazer o que já estava a fazer sem culpa. Vejo os olhos de Marcos arregalarem-se em reconhecimento quando a mulher puxa a sua mão, perguntando-lhe algo. Quando ele toma uma decisão e se vira, desaparecendo com ela para dentro do bar de vinhos, como se eu não existisse, como se eu nunca tivesse existido. Algo dentro de mim finalmente se parte, e o mais estranho é que não dói nada. Não sinto nada, apenas um vazio. Emma, a voz de Dante é gentil, mas quando olho para ele vejo raiva nos seus olhos. Aquele era o meu marido? Sim, a minha voz soa estranha, distante, e acho que essa é a razão para o casamento aberto. Dante aperta os dentes. Qual é o nome dele? Por quê? Porque vou matá-lo. Ele diz isso com tanta naturalidade que demora um momento para registrar as palavras. Quando o faço, deveria ficar alarmada. Deveria rir disso como um exagero. Mas olho para o rosto de Dante, para a fúria fria ali, a certeza absoluta, e acredito nele. Marcos Torres, digo, e parte de mim odeia como é bom dizer o nome dele assim, como um alvo. Dante pega o telemóvel e faz uma chamada. Fala rapidamente em italiano que eu não entendo. Quando termina, olha para mim com uma expressão que é ao mesmo tempo terna e assustadora. Vais comigo. O quê? Não vais voltar para aquele apartamento? Hoje não. Não é um pedido. O meu motorista está a 2 minutos de distância. Vamos para um lugar onde você possa respirar. E então você vai me contar tudo. Eu deveria discutir, deveria insistir que estou bem, que posso lidar com isso sozinha. Mas a verdade é que não quero lidar com isso sozinha. Não quero ser forte ou independente, ou qualquer uma das coisas que devo ser. Só quero parar de me sentir invisível. Ok, sussurro. Um SUV preto encosta no passeio. Caro, com vidros escuros que provavelmente custam mais do que o meu carro. O mesmo segurança do café abre a porta e Dante guia-me para dentro com uma mão nas minhas costas. O interior é de couro creme e luxuoso. Dante senta-se ao meu lado e, de repente, o espaço parece íntimo, apesar do seu tamanho. A porta fecha-se, envolvendo-nos em silêncio enquanto o veículo entra suavemente no trânsito. Para onde vamos? Pergunto. Dante pega na minha mão, entrelaçando os dedos nos meus num gesto que parece possessivo e protetor. Para um lugar seguro, diz ele. Um lugar onde ele nunca mais poderá magoar-te. E Deus me ajude. Eu acredito nele. O SUV desliza por Manhattan com o tipo de autoridade suave que vem tanto da condução experiente quanto da certeza de que os outros carros sairão do caminho. Dante não soltou a minha mão, o seu polegar traçando padrões ausentes nas minhas juntas, num gesto que deveria parecer presunçoso, mas que, em vez disso, parece tranquilizador, como se eu pudesse flutuar para longe se ele soltasse. Não falamos. O silêncio não é desconfortável, é carregado, pesado com tudo o que aconteceu na última hora. A minha mente continua a reproduzir a imagem de Marcos com aquela mulher, a mão dela na dele, numa intimidade casual. Há quanto tempo isto vem acontecendo? Semanas? Meses. Ele tem dormido ao meu lado todas as noites, planejando sua fuga, esperando o momento certo para pedir permissão para algo que já estava fazendo. A sensação de vazio no meu peito se expande. Estamos aqui, diz Dante suavemente, enquanto o SUV entra numa garagem subterrânea. Não é uma garagem qualquer. A entrada exige um segurança,
E há um posto de guarda com guardas armados de verdade que acenam respeitosamente quando passamos. O veículo para numa vaga privada e o segurança de Dante abre a porta. Saímos para um espaço que mais parece um showroom de luxo do que um parque de estacionamento. Betão imaculado, iluminação perfeita e uma coleção de veículos que provavelmente custam mais do que as casas da maioria das pessoas. Ferrari, Bentley, algo baixo e predatório que nem reconheço. Por aqui, Dante guia-me em direção a um elevador privado, a sua mão passando da minha para a parte inferior das minhas costas. O toque queima através do tecido do meu vestido. O elevador é todo espelhado e com iluminação suave. Vejo o meu reflexo e mal me reconheço, bochechas coradas, olhos brilhantes demais, parecendo frágil e imprudente na mesma medida. Dante fica ligeiramente atrás de mim e no espelho, os nossos olhos se encontram. A intensidade do seu olhar faz-me prender a respiração. Em que estás a pensar? Pergunta ele. Que não sei o que estou a fazer aqui. Honesta, demasiado honesta. Que provavelmente devia ir para casa e lidar com a minha vida, em vez de fugir com um homem que mal conheço. E, no entanto, estás aqui na mesma. E, no entanto, estou aqui na mesma. Eu me repito, as portas do elevador abrem diretamente para um apartamento na cobertura. E eu entro num espaço que rouba o que resta do meu fôlego. Janelas do chão ao teto exibem uma vista panorâmica do Central Park e do horizonte de Manhattan. O sol da tarde entra, iluminando uma sala de estar com linhas limpas e gosto caro. Móveis de couro, arte abstrata, prateleiras cheias de livros que parecem vermelhos. Esta é a sua casa? Pergunto, aproximando-me das janelas como uma mariposa à luz. Uma delas. Dante tira o casaco e o coloca sobre uma cadeira. Por baixo, a camisola preta justifica-se nos ombros, que sugerem que ele faz mais do que ficar sentado atrás de uma secretária. Tenho propriedades na cidade, no interior, no exterior, mas é aqui que fico na maior parte do tempo. Na maioria das vezes, como se ter várias casas fosse a coisa mais natural do mundo. Pressiono a palma da mão contra o vidro, olhando para a cidade que se espalha abaixo de nós. Daqui de cima, tudo parece pequeno, controlável. Os meus problemas parecem distantes, como se pertencessem a outra pessoa. Vinho. Dante aparece ao meu lado com 2 taças de vinho tinto, oferecendo-me uma. Ou algo mais forte. Vinho está bom. Aceito, grata por ter algo para fazer com as mãos. Ele não me pressiona a falar, não exige explicações ou confissões emocionais. Em vez disso, fica simplesmente ao meu lado, olhando para a vista, dando-me espaço para respirar e, de alguma forma, fazendo-me sentir menos sozinha do que me senti nos últimos anos. 3 anos, digo finalmente, com a voz pouco acima de um sussurro. Dei-lhe 3 anos. Apoiei-o nas suas mudanças de carreira, nas suas inseguranças, nos seus dias maus. Tornei-me mais pequena para que ele se pudesse sentir maior. E durante todo esse tempo ele estava... Não consigo terminar a frase. Traindo. Dante diz com voz dura. A palavra que você está procurando é traindo. Ele pediu um casamento aberto primeiro. Mesmo enquanto digo isso, reconheço o quão patético soa. Como se isso tornasse tudo melhor de alguma forma. Como se a permissão após o fato o absolvesse. Dante vira-se para mim, colocando a taça de vinho em uma mesa próxima. Emma, olhe para mim. Eu olho. E a fúria nos seus olhos é quase assustadora na sua intensidade. O teu marido é um covarde e um tolo. O que ele fez, o que ele está a fazer, não tem nada a ver contigo e tudo a ver com a sua própria inadequação. Entendes isso? Intelectualmente, talvez, mas não sinto isso. A minha garganta aperta. Sinto que não fui suficiente. Como se eu fosse mais bonita, ou mais interessante, ou... Para. O tom de comando na sua voz faz-me calar. Quer saber o que vejo quando olho para si? Não tenho a certeza se quero, mas aceno com a cabeça mesmo assim. Dante aproxima-se, perto o suficiente para que eu sinta o calor que emana dele. A sua mão sobe para segurar o meu rosto, o polegar a roçar a minha maçã do rosto com uma gentileza devastadora. Vejo uma mulher que foi sistematicamente convencida de que é invisível, quando na verdade é radiante. Vejo força que foi confundida com fraqueza. Vejo alguém que merece ser amada, protegida, adorada,
Eu deixei out e, em vez disso, foi menosprezada por um homem que não merece respirar o mesmo ar que ela. O meu coração está a bater tão forte que tenho a certeza de que ele consegue ouvi-lo. Não me conheces bem o suficiente para dizer isso, não é? Os seus olhos procuram os meus. Eu soube, desde o momento em que te vi ontem à noite, que eras extraordinária. Observei-te a mover-te pelo salão de baile, como se estivesses a pedir desculpa por existires. E tudo o que consegui pensar foi que alguém tinha partido algo bonito e convencido-te de que eras tu quem estava partida. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Dante, eu queria seguir-te até a cozinha. Queria perguntar o teu nome, ouvir a tua voz, descobrir tudo sobre ti. E então tu literalmente caíste nos meus braços e eu soube. O polegar dele traça o meu lábio inferior e eu esqueço como respirar. Eu soube que tu eras minha para proteger. A possessividade nessas palavras deveria me alarmar, deveria me fazer fugir. Em vez disso, elas acendem algo profundo no meu peito. Algo que estava lá adormecido há tanto tempo que eu havia esquecido que existia. Sou casada. Sussurro, mesmo enquanto me inclino para o seu toque. Por enquanto, e sua voz é aveludada. Uma promessa perigosa, mas isso pode ser resolvido. O que estás a dizer? Estou a dizer que, se quiseres sair do teu casamento, posso fazer isso acontecer. Silenciosamente, rapidamente, com dinheiro suficiente para que nunca mais tenhas de te preocupar com nada. A sua outra mão encontra a minha cintura, prendendo-me. Estou a dizer que te quero, Emma, e não sou um homem que se nega o que quer. Isto é loucura. Está a acontecer muito rápido. É tudo aquilo de que eu deveria fugir. Um homem perigoso, com conexões perigosas, oferecendo soluções perigosas para os meus problemas. Mas estou tão cansada de ser cautelosa, tão cansada de me diminuir, tão cansada de ser invisível. E o que queres de mim em troca? A minha voz está mais firme do que me sinto. Tudo. A palavra é uma carícia e uma ameaça. O teu tempo, a tua confiança, a tua presença na minha vida. Quero dar-te tudo o que te foi negado. Segurança, proteção, a liberdade de seres exatamente quem és, sem desculpas. Ele faz uma pausa, os olhos escurecendo. E quero-te na minha cama, Emma. Não vou mentir sobre isso. Quero mostrar-te como é ser desejada, ser adorada da maneira que mereces. O calor invade-me, acumulando-se na parte inferior da minha barriga. Nunca ninguém me falou assim, com tanta honestidade crua, com um desejo tão evidente. O desejo do Marcos por mim sempre foi morno, obrigatório. Isto é completamente diferente. Não compreendo. Respiro. Por que eu? Pode ter qualquer pessoa. Não quero ninguém. A testa dele toca na minha, e a intimidade disso é avassaladora. Eu quero-te. Desde o momento em que te vi, Emma, e eu sempre consigo o que quero. O beijo acontece inevitavelmente, como a gravidade a puxar-nos um para o outro. A boca dele reclama a minha com um desejo que faz os meus joelhos fraquejarem. E os braços dele apertam-me, segurando-me, mantendo-me inteira. Já fui beijada antes, mas nunca assim. Nunca com tanta intensidade, com tanta posse absoluta. Eu deveria afastá-lo. Deveria lembrar-me de que ainda sou tecnicamente casada. Que tudo isto está a acontecer muito rápido. Que não conheço este homem além de sua reputação perigosa e olhos devastadores. Mas quando Dante me beija, não me sinto invisível. Sinto-me viva. Ele se afasta primeiro, respirando com dificuldade, seu controle visivelmente se desgastando nas bordas. Emma, precisamos desacelerar. Por quê? A palavra escapa antes que eu possa impedi-la, surpreendendo a ambos. Porque estou a tentar ser honrado aqui. O seu riso é áspero, dolorido, e estou a usar todo o meu autocontrolo para não te levar para o meu quarto agora mesmo e fazer-te esquecer o teu próprio nome. A imagem que as suas palavras evocam faz com que todo o meu corpo se encha de calor. Talvez eu queira esquecer, mas não assim. Ele dá um passo para trás, colocando a distância necessária entre nós, passando a mão pelo cabelo em frustração. Não enquanto estiveres magoada e vulnerável. Não enquanto tecnicamente ainda fores sua esposa. A fúria possessiva que cruza o seu rosto com essas últimas palavras é quase assustadora. Quando eu te levar para a cama, Emma, e não se engane, eu vou. Será porque você é completamente minha. Sem laços legais com outro homem. Sem questionar se você quer isso, se você me quer.
A certeza na sua voz me dá arrepios. Não se. Quando? O meu telemóvel vibra na minha bolsa, destruindo o momento. Eu pego nele com as mãos trêmulas. 3 chamadas perdidas do Marcos. 5 mensagens de texto. Onde estás, Emma? Atende o teu telemóvel. Precisamos de conversar. Eu vi-te na vila. Quem era aquele homem? Responde-me. A última mensagem foi enviada há 10 minutos e as letras maiúsculas revelam uma raiva que ele não tem o direito de sentir. Eu olho para o ecrã e algo dentro de mim muda, endurece. Ele viu-nos, digo, mostrando o telemóvel a Dante, e agora está a exigir respostas. Dante lê as mensagens, a sua expressão ficando fria. Dá-me o teu telemóvel. O quê? Por quê? Porque vou tratar disso. Perante a minha hesitação, ele acrescenta: confia em mim, Emma. Deixa-me proteger-te. Lá está essa palavra outra vez. Proteger. Como se eu fosse algo precioso, algo que vale a pena defender. A novidade disso faz meu peito doer. Entreguei-lhe o telemóvel. Os dedos de Dante voam pela tela, digitando uma resposta que não consigo ver. Quando termina, ele me mostra antes de enviar. Terminei. Voltarei amanhã para pegar minhas coisas. Não entre em contato comigo novamente esta noite. Minha respiração para. Dante, é exatamente isso que ele merece. Ele envia a mensagem antes que eu possa protestar. Vais ficar aqui esta noite. O meu quarto de hóspedes é teu. Amanhã, iremos ao teu apartamento, com a minha segurança e recolheremos os teus pertences. Nunca mais terás de enfrentá-lo sozinha. Não podes simplesmente. Não posso simplesmente. Sim, podes. Ele segura o meu rosto novamente, forçando-me a olhar nos seus olhos. Podes afastar-te de um homem que não te valoriza. Podes escolher-te a ti própria, pelo menos uma vez. Podes deixar-me ajudar-te. As lágrimas finalmente escorrem, quentes, pelas minhas bochechas. Por que estás a fazer isso? Porque alguém deveria ter feito isso há muito tempo. Ele enxuga as minhas lágrimas com os polegares. Seu toque é insuportavelmente gentil. Porque tu mereces algo melhor. E porque sou egoísta o suficiente para querer ser aquele que te dá isso. Meu telefone vibra novamente. É Marcos a ligar. Dante o silencia sem olhar e o coloca com a tela para baixo sobre a mesa. Ele não vai mais te incomodar, diz ele com firmeza. Não enquanto estiveres sob a minha proteção. Sob a minha proteção. A frase deveria soar sufocante, controladora. Em vez disso, parece a primeira respiração completa que dou em anos. Não sei como fazer isso, admito. Como simplesmente ir embora. Não precisas saber. É para isso que estou aqui. Ele pega a minha mão, entrelaçando os nossos dedos novamente. Vamos, deixa-me mostrar-te onde vais dormir esta noite. Depois pedimos o jantar e podes contar-me tudo ou nada. O que precisares. Ele leva-me pela cobertura até um quarto de hóspedes que é maior do que todo o meu apartamento. A cama é enorme, coberta com o que parece ser algodão egípcio. Há uma casa de banho privativa com uma banheira que caberia 3 pessoas e um chuveiro com mais jatos do que consigo contar. Há roupas no armário que devem servir, diz Dante. Eu guardo coisas aqui porque, bem, elas estão limpas e são suas se quiser. Os produtos de higiene pessoal estão na casa de banho. O que precisar é só pedir, Dante. Eu me viro para ele, impressionada com tudo. Não sei como te agradecer, então não agradeça. Ele coloca uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, seus dedos roçando minha bochecha. Fique aqui. Ficar aqui. Deixa-me cuidar de ti. Depois que ele sai, fechando a porta suavemente atrás de si, eu me sento na beira da cama e deixo-me chorar. Não por Marcos, não pelo meu casamento fracassado, mas por todos os anos que passei acreditando que merecia menos do que isso, menos do que ser vista, ser valorizada, ser disputada. Meu telefone vibra mais uma vez e eu me forço a olhar. Marcos, tudo bem, mas vamos conversar amanhã. Isto é loucura, Emma, estás a ser louca. Desligo o telemóvel e coloco-o de lado. Pela primeira vez em 3 anos, não me importo com o que Marcos pensa. Pela primeira vez na minha vida, estou a escolher-me a mim mesma. E de alguma forma, impossivelmente, essa escolha parece um homem perigoso com mãos gentis e olhos que prometem proteção e posse. Amanhã vou descobrir o que isso significa. Esta noite, vou apenas respirar. Acordo com o cheiro de café e a desorientadora constatação de que não estou na minha cama.
Por um momento, o pânico toma conta de mim. Onde estou? O que aconteceu? Antes que a memória volte, Dante. A cobertura. Marcos e a mulher loira. A decisão de ficar. A luz do sol entra pelas janelas do chão ao teto, que esqueci de cobrir ontem à noite, pintando o quarto desconhecido em tons de dourado. Estou a usar uma das camisas que encontrei no armário, uma camisa social masculina de algodão branco macio que chega até a metade da coxa e tem um leve cheiro de cedro e detergente caro. O meu vestido de ontem está pendurado na cadeira onde o deixei, e por um momento fico apenas olhando para ele. A prova física da pessoa que eu era 24 horas atrás. Ela parece uma estranha agora. Uma batida suave na porta me faz sentar. Emma, estás acordada? A voz de Dante, áspera pelo luto, faz algo perigoso ao meu pulso. Sim, respondo, subitamente consciente das minhas pernas nuas, do meu cabelo despenteado e da intimidade de usar a camisa dele. Entre. A porta se abre e ele entra carregando uma bandeja, café, frutas frescas, o que parecem ser croissants de uma padaria de verdade. Ele está vestido casualmente com jeans escuros e uma camiseta cinza que se ajusta a um corpo que claramente não é estranho ao treino físico. Seu cabelo está ligeiramente úmido, como se tivesse tomado banho recentemente, e a normalidade doméstica de tudo isso parece surreal. Não sabia como gostas do teu café, diz ele, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Por isso trouxe opções. Olho para ele, este homem que controla metade do submundo de Nova York, que faz pessoas desaparecerem com um telefonema, que agora me oferece natas e açúcar com a atenção de um anfitrião preocupado. Preto está bom. Eu aguento. Não precisavas fazer isso. Eu quis fazer. Ele se senta na beira da cama e o colchão cede sob o seu peso. A intimidade casual disso, ele no meu espaço, a luz da manhã, a camisa que estou a usar que é claramente dele, faz a minha pele ficar muito tensa. Como dormiste? Melhor do que esperava. É verdade. Pensei que ficaria acordada a noite toda agonizando sobre as minhas decisões, mas o cansaço me levou ao sono quase imediatamente. A tua cama de hóspedes é mais confortável do que a minha cama. Ótimo. Os seus olhos percorrem o meu rosto, procurando por algo. Marcos ligou mais 6 vezes ontem à noite. Tomei a liberdade de bloquear o número dele no teu telefone. Espero que não te importes. Eu provavelmente deveria ficar chateada por ele ter tomado essa liberdade. Em vez disso, sinto alívio. Obrigada. Os meus advogados já começaram a redigir os papéis do divórcio. Se quiseres prosseguir, eles estarão prontos até o final do dia. Será rápido, discreto e serás bem compensada. A eficiência disso me deixa sem fôlego. Em menos de 12 horas, ele já está a desmantelar toda a minha vida com a competência casual de alguém acostumado a conseguir exatamente o que quer. Dante, não posso deixar que pagues pelo meu divórcio. Não estás a deixar-me fazer nada. Estou a oferecer. Ele estende a mão e coloca uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, um gesto que já se tornou familiar. Eu cuido do que é meu, Emma, e agora és minha. A possessividade deveria alarmar-me, deveria acionar todos os sinais de alerta do meu arsenal. Mas há algo intoxicante em ser reivindicada de forma tão absoluta, em ser a prioridade de alguém depois de anos sendo uma consideração secundária. Mal te conheço, sussurro, mas soa fraco até aos meus próprios ouvidos. Então conhece-me. A mão dele segura o meu rosto, o polegar acariciando a minha maçã do rosto. Não vou a lugar nenhum e tu também não. Se eu tiver alguma influência nisso. O meu telemóvel, agora na mesinha de cabeceira, vibra com uma mensagem. Dante olha para ele, a expressão escurecendo. É de um número que ele não bloqueou. A tua irmã. Pego-o rapidamente com a ansiedade a aumentar. A mensagem da Lily é curta e em pânico. E onde estás? O Marcos ligou-me em pânico a dizer, tu foste-te embora e não atendes. Ele parece louco. Estás bem? Liga-me. Devo ligar-lhe, digo. Ela vai ficar preocupada. Usa o telefone fixo da sala. É mais seguro. Dante fica de pé, a dar-me espaço. Leva o tempo que precisares. Preciso de fazer algumas chamadas de qualquer maneira. Vamos ao teu apartamento ao meio-dia com a minha equipa de segurança para recolher as tuas coisas. Depois que ele sai, eu me envolvo num roupão felpudo que encontro no banheiro e vou para a sala. A cobertura parece diferente à luz do dia. Ainda luxuosa, mas de alguma forma mais habitada.
Há livros empilhados nas mesas, um laptop aberto na secretária, fotografias emolduradas que eu não notei ontem à noite. Pego o telefone fixo e disco o número da Lily. Ela atende ao primeiro toque. Emma, meu Deus, onde estás? O Marcos ligou-me à meia-noite a dizer que fugiste com um homem e... Estou bem, Lily. Estou segura. Segura onde? Com quem? O Marcos disse que te viu com alguém na aldeia e depois enviaste-lhe uma mensagem enigmática sobre partir. Vou deixá-lo. Dizer isso em voz alta torna-o real. O Marcos tem me traído. Aquele pedido de casamento aberto. Ele já tinha outra pessoa. Eu vi-os juntos ontem. O silêncio do outro lado da linha prolonga-se por 3 batidas do coração. Aquela absoluta. A voz da Lily treme de raiva. Vou matá-lo. Onde é que ela está? Vou para a casa da Lily. Respira. Eu trato disso. Fugindo com um estranho. Olho para o corredor, onde ouço a voz de Dante, baixa e autoritária, falando rapidamente em italiano. Ele não é exatamente um estranho. É complicado. Emma, a voz da minha irmã muda de zangada para preocupada. Por favor, diz-me que não estás com Dante Caruso. O meu silêncio é resposta suficiente. Meu Deus, M. Fazes ideia do quão perigoso isso é? Ele tem sido muito gentil comigo. Eu interrompo. Mais gentil do que Marcos jamais foi. Ele está a ajudar-me, Lily. Com o divórcio, com tudo. A ajudar-te. Ela não parece convencida. Emma, homens como Dante Caruso não ajudam as pessoas por bondade. O que ele quer em troca? A pergunta ecoa os meus próprios medos, mas eu os deixo de lado. Ele me quer. É disso que tenho medo. Lily suspira profundamente. Olha, não vou dizer-te o que fazer. És adulta, mas, por favor, tem cuidado. Essas pessoas não são como nós. Elas jogam com regras diferentes. Talvez eu esteja cansada das regras que tenho seguido. A minha voz é mais forte do que me sinto. Talvez eu mereça algo mais. Tu mereces mais. Só não quero que te magoem. Tarde demais para isso. O Marcos já cuidou da parte da mágoa. Fecha os olhos contra a dor das lágrimas. O Dante é simplesmente... Ele vê-me. A Lily vê-me realmente. Quando foi a última vez que alguém fez isso? O silêncio que se segue é pesado com coisas não ditas. Está bem, ela finalmente diz. Está bem, só promete-me que vai ser sensato e ligar-me todos os dias para eu saber que estás bem. Eu prometo. Depois de desligarmos, fico ali parada por um longo momento, olhando para o Central Park que se espalha abaixo, como um oásis verde na selva de concreto. Daqui de cima, o mundo inteiro parece diferente, menor, mais controlável. Está tudo bem? A voz de Dante vem de trás de mim. Eu me viro e o vejo encostado na moldura da porta, olhando para mim com aqueles olhos escuros intensos que parecem ver através de todas as defesas que eu já construí. A minha irmã acha que estou a cometer um erro. Estás? Ele se afasta da moldura da porta e caminha em minha direção com a graça predatória de um grande felino. Tendo dúvidas, não sei o que estou a sentir. Honesta, crua. Tudo isso está a acontecer tão rápido. Ontem de manhã, eu estava na minha cozinha a queimar torradas e tentando processar o fato de que meu marido queria permissão para dormir com outras pessoas. Agora estou numa cobertura que nunca poderia pagar, vestindo a tua camisa, a planear divorciar-me dele com advogados que nunca conheci. Se for demais, podemos ir mais devagar. Mas, mesmo enquanto ele diz isso, as suas mãos encontram a minha cintura, puxando-me para mais perto. Embora eu deva avisar-te, não sou particularmente boa em ir devagar quando quero algo, e tu me queres desesperadamente. A palavra é uma carícia e uma confissão. A testa dele toca a minha, e posso sentir a respiração quente dele nos meus lábios. Diz-me para parar, Emma. Diz-me que isto é demais. Muito rápido. E eu vou recuar. Ainda vou ajudar-te com o divórcio. Ainda vou dar-te espaço para descobrires o que queres. Mas tens de me dizer agora porque o meu autocontrolo em relação a ti está por um fio. Eu deveria dizer-lhe para parar. Deveria aceitar o espaço que ele está a oferecer e descobrir a minha vida sem a complicação do que quer que seja isso entre nós. Mas estou tão cansada do deveria. Não pares, sussurro. O beijo é inevitável, explosivo. A boca dele reclama a minha como se estivesse faminto por ela. E talvez esteja.
Talvez nós dois estejamos. As suas mãos deslizam pelas minhas costas, enredando-se no meu cabelo, inclinando a minha cabeça para aprofundar o beijo até eu me afogar nele, no seu sabor, na sua sensação e na sua presença avassaladora. Tropeçamos para trás até as minhas costas baterem na janela. O vidro frio contra os meus ombros, mesmo enquanto o calor inunda cada terminação nervosa. O corpo de Dante pressiona-se contra o meu, e posso sentir a evidência do seu desejo duro e insistente contra a minha anca. Emma, ele geme contra a minha boca. Devíamos parar. Pensei que tivesses dito que não eras boa em lentidão. Estou a tentar ser honrado. Os seus lábios percorrem o meu queixo, a minha garganta, encontrando o ponto de pulsação que me faz suspirar. Tentando ser o homem que mereces, em vez do homem que sou. E que tipo de homem és? Ele afasta-se apenas o suficiente para me olhar. E o que vejo nos seus olhos é sombrio, perigoso e absolutamente devastador. O tipo que toma o que quer e destrói qualquer um que tente tirar isso dele. O seu polegar roça o meu lábio inferior. O tipo que já está a imaginar todas as maneiras pelas quais vou fazer de ti minha. O tipo que é egoísta o suficiente para querer trancar-te nesta cobertura, onde ninguém mais pode olhar para ti, tocar-te, magoar-te. Eu deveria estar apavorada. Cada célula racional do meu corpo está a gritar avisos sobre homens possessivos e obsessões perigosas, e a diferença entre proteção e prisão. Mas aqui, nos seus braços, sentindo-me desejada pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez com esta intensidade, não consigo preocupar-me com o racional. Então, toma o que quiseres, suspiro. Algo se quebra nele. Vejo isso nos seus olhos. Sinto isso na forma como o seu aperto se intensifica na minha cintura. Mas, em vez da paixão consumidora que eu esperava, ele dá um passo para trás, colocando distância entre nós, o peito arfando com o esforço de se controlar. Ainda não. A voz dele é áspera, tensa. Não até que estejas legalmente livre dele. Não até que não haja dúvida de que estás a escolher isto. Escolher-me com a cabeça limpa. Ele passa a mão pelo cabelo, a frustração evidente em cada linha do seu corpo. Vá se vestir, Emma. Vamos sair em 20 minutos para buscar as suas coisas. E preciso que você esteja vestida com outra coisa que não seja a minha camisa, antes que eu esqueça todas as boas intenções que já tive. O SUV preto chega ao meu prédio no Brooklyn exatamente ao meio-dia, acompanhado por um segundo veículo com segurança adicional. A luz forte do dia. Meu prédio parece ainda mais decadente do que o normal. Tinta descascada, degraus de betão rachados, grafites na porta do átrio que a administração nunca se preocupou em limpar. A mandíbula de Dante aperta-se enquanto ele observa tudo. Tens vivido aqui. Nem toda a gente tem uma vista para o Central Park, digo defensivamente. Agora tens. Não é uma sugestão. Você nunca mais vai voltar para cá depois de hoje. Um dos seus seguranças, o mesmo do café ontem, cujo nome eu descobri ser Marco, abre a minha porta. Dante sai do seu lado e vem até mim para me oferecer a mão, ajudando-me a sair como se eu fosse algo precioso que pudesse quebrar. Fique perto de mim, ele instrui. Marco e Vincent vão cuidar das caixas. Você só precisa apontar o que é seu e o que fica. Subimos os 3 andares até o meu apartamento. O elevador está avariado há 2 meses e as minhas mãos tremem enquanto destranco a porta. Parte de mim espera que Marcos esteja lá, que eu tenha de enfrentá-lo. Mas o apartamento está vazio, vazio e, de alguma forma, mais pequeno do que eu me lembrava. Os móveis que escolhemos juntos, de repente, parecem baratos, temporários. As fotos nas paredes de nós a sorrir parecem artefactos da vida de outra pessoa. Leva o que é importante, diz Dante baixinho, com a mão quente na minha cintura. Tudo o resto pode ser substituído. Marco e Vincent movem-se com eficiência militar, seguindo as minhas instruções sem comentar enquanto aponto as minhas roupas, o meu portátil, os meus materiais de arte. Dante fica por perto, uma presença silenciosa que, de alguma forma, torna tudo mais fácil. Quando paro em frente ao meu quarto, ele parece sentir a minha hesitação. Vou entrar contigo, ele se oferece. O quarto parece intocado, a cama feita, a mesinha de cabeceira de Marcos ainda cheia de suas coisas. Na minha mesinha de cabeceira há uma foto nossa do dia do nosso casamento.
Parecemos tão jovens, tão esperançosos. Pego a foto e estudo a mulher de vestido branco que achava que sabia o que significava para sempre. Deixe isso, diz Dante. Já não és essa pessoa? Ele tem razão. Coloco a moldura virada para baixo e viro-me. Estou a arrumar as minhas últimas coisas na casa de banho quando ouço a porta da frente abrir. O meu sangue gela. A voz do Marcos ecoa pelo corredor. Emma, estás mesmo aqui. Precisamos de falar sobre esta loucura. Ele para de repente, quando vira a esquina e encontra o Dante na nossa sala de estar. Marco e Vincent flanqueiam-no como séculos. A temperatura na sala cai 10 degrees. Quem diabos é você? Marcos pergunta, mas a sua voz vacila. Ele não é estúpido. Ele consegue ver a segurança, os fatos caros, o ar de violência mal controlada que envolve Dante como uma aura. Sou o homem que a está a tirar de ti. A voz de Dante é coloquial, quase agradável, mas há aço por baixo. Você deve ser o marido. Este é o meu apartamento. Não mais. Dante tira um documento do bolso do casaco. Os meus advogados já entraram com os papéis do divórcio em nome da Emma. Você será notificado oficialmente dentro de 1 hora. O apartamento é seu. Ela não o quer. Os pertences dela estão a ser removidos neste momento. E se você entrar em contato com ela novamente, se a fizer sentir insegura ou desconfortável, ou qualquer coisa menos do que completamente em paz. Ele se aproxima de Marcos, que recua. Bem, digamos que isso seria muito imprudente. O rosto de Marcos fica vermelho. Não pode simplesmente... Emma, que diabos é isso? Tu me deixaste por esse bandido. Eu vi-te com ele ontem. Eu sabia que algo estava... Não. Eu saio do corredor e minha voz está mais firme do que nunca. Não ouses tentar fazer com que isso seja sobre eu ter te deixado. Tu abandonaste o nosso casamento no momento em que começaste a dormir com ela. Aquela mulher loira com quem estavas ontem. Há quanto tempo, Marcos? Há quanto tempo estás a trair-me? O seu maxilar se move. Eu não... Isso não é... Não mintas. A voz de Dante corta a gagueira de Marcos. Eu mandei alguém investigar-te ontem à noite. Jessica Hartwell, 24 anos, trabalha no teu escritório. Estás a sair com ela há 8 meses. O pedido de casamento aberto não era para explorar. Era para obter permissão retroativa para o que já estavas a fazer. Marcos empalidece. Investigaste-me? Quem? Pensas que és? Sou o homem que vai tornar a tua vida muito difícil se não assinares os papéis do divórcio e fores embora em silêncio. O sorriso de Dante é todo dentes, sem calor. Eu também sou o homem que sabe dos 15 mil dólares que tens desviado da conta de despesas da tua empresa. É interessante o problema com o jogo que desenvolveste. O sangue desaparece completamente do rosto de Marcos. Isso é... Como é que tu... Eu sei tudo o que vale a pena saber. A voz de Dante abaixa ainda mais. Mais perigoso. E eu tenho provas de tudo isso. Então é isso que vai acontecer. Você vai assinar os papéis. Você vai conceder a Emma um divórcio sem contestação, sem exigências, sem drama, sem tentativas de reivindicar quaisquer bens futuros dela. Você vai desaparecer da vida dela de forma tão completa que mal se lembrará de ter sido casado. E em troca, não vou entregar o que sei sobre o seu desvio de fundos aos seus empregadores ou às autoridades. Estamos entendidos? Marcos olha para mim e vejo algo desmoronar-se na sua expressão. Emma, por favor, não podes fazer isso. Podemos resolver isto. É só uma fase difícil. Não. A palavra sai firme, definitiva. Acabou, Marcos. Acabou há muito tempo. Eu só não queria admitir. Mas para onde irás? O que farás? Os seus olhos se voltam para Dante e ele compreende. Meu Deus, estás a deixar-me por ele. Na verdade, estou a deixar-te por mim. Eu interrompo. Ele é apenas aquele que me lembrou que eu mereço algo melhor. A mão de Dante encontra a minha. Os dedos entrelaçam-se num gesto protetor e possessivo. Emma, já terminaste aqui? Olho ao redor do apartamento uma última vez. Para a vida que eu achava que queria, para o homem que eu achava que amava. Sim, terminei. Então vamos para casa. Casa. Não a casa dele ou um lugar temporário para ficar. Casa. Deixamos Marcos parado nas ruínas do nosso casamento. E eu não olho para trás. As 3 semanas seguintes passam numa névoa de transformação que parece surreal e inevitável. Os advogados de Dante agem com a eficiência de uma máquina bem lubrificada.
Marcos assina os papéis do divórcio sem contestar. As ameaças de Dante foram convincentes o suficiente. E assim, 3 anos de casamento se dissolvem em papelada e assinaturas. Eu deveria sentir algo mais do que alívio. Deveria lamentar a perda do que eu achava que tínhamos. Mas, acima de tudo, sinto-me livre. Mudo-me oficialmente para a cobertura de Dante. Ele oferece-me o meu próprio quarto, o meu próprio espaço. Mas, após a primeira semana, dou por mim a gravitar em torno dele como um planeta em torno do seu sol, adormecendo no sofá enquanto ele trabalha até tarde, acordando para me ver levada para a cama com uma gentileza que contradiz tudo o que pensava saber sobre homens perigosos. O projeto de design que ele me ofereceu é real, abrangente e mais desafiante do que qualquer coisa em que já trabalhei antes. Passo os meus dias a esboçar logótipos e layouts de quartos, a criar mood boards e esquemas de cores, a perder-me num trabalho que realmente importa. Dante revê tudo pessoalmente, com comentários inteligentes e específicos, tratando o meu trabalho com um respeito que Marcos nunca se preocupou em dar. Mas são as noites que me destroem. Não dormimos juntos, não da maneira que o meu corpo cada vez mais deseja. Dante mantém a sua palavra de esperar até que eu esteja legalmente livre, até que não haja dúvidas se estou a escolhê-lo ou a fugir de Marcos. Mas a sua contenção está visivelmente a esmorecer. É evidente na forma como os seus olhos me seguem pela sala, na forma como as suas mãos demoram quando me toca, na forma como me dá um beijo de boa noite com uma fome que nos deixa sem fôlego e com um desejo ardente. 3 semanas depois de ter saído do meu apartamento, o meu telefone toca com uma chamada do advogado do Dante. O meu divórcio está finalizado. Fico a olhar para o ecrã por um longo momento, processando o que isso significa. Não sou mais Emma Torres. Sou apenas Emma novamente. Emma Rossi, meu nome de solteira restaurado, solteira, livre, sem amarras. Dante me encontra em pé perto da janela, observando o pôr do sol sobre o Central Park em tons de ouro e carmesim. Ele passou o dia todo fora, cuidando de negócios dos quais nunca discute em detalhes. Mas aprendi a ler a tensão nos seus ombros, a rigidez ao redor dos seus olhos que fala de violência conduzida em algum lugar além da minha visão. Está feito, digo-lhe, segurando o meu telefone. O divórcio está finalizado. Algo perigoso passa pelo seu rosto. Ele atravessa o espaço entre nós em 3 passos, as suas mãos emoldurando o meu rosto enquanto inclina a minha cabeça para cima para encontrar os seus olhos. Repete isso. Estou divorciada. A minha voz embarga. Já não sou dele. Não. O seu polegar traça o meu lábio inferior. És minha. O beijo é diferente desta vez, sem mais contenção, sem mais reservas. Dante beija-me como se estivesse a reivindicar cada parte de... Como se estivesse faminto há 3 semanas e eu finalmente fosse sua para consumir. As suas mãos deslizam até a minha cintura, levantando-me facilmente, e as minhas pernas envolvem-no instintivamente enquanto ele me carrega pela penthouse. Não para o quarto de hóspedes onde tenho ficado, mas para o seu quarto. O quarto é masculino e luxuoso. Móveis de madeira escura, lençóis cinza escuros, janelas do chão ao teto com vista para a cidade cintilante. Ele me coloca ao lado da cama enorme, as mãos já trabalhando nos botões da minha camisa com uma destreza que demonstra experiência. Diga que você quer isso, ele exige, a voz áspera. Diga que você está escolhendo isso. Escolhendo-me com pleno conhecimento de quem e o que eu sou. Eu levanto a mão para segurar o rosto dele, sentindo a tensão em sua mandíbula. O controle mal contido. Eu sei que você é perigoso. Sei que fizeste coisas que aterrorizariam a maioria das pessoas. Sei que o teu mundo funciona segundo regras que não compreendo totalmente. Puxo-o para baixo até as nossas testas se tocarem. E mesmo assim, quero-te. Mesmo assim, escolho-te. O último fio do seu controlo se rompe. Dante tira as minhas roupas com as mãos ligeiramente trêmulas. Os seus olhos bebem cada centímetro de pele revelada como se eu fosse algo sagrado. Quando alcanço a sua camisa, ele me ajuda. E o corpo por baixo rouba-me a respiração. Músculos definidos marcados com cicatrizes que falam de uma vida violenta. Uma tatuagem sobre o coração em italiano que não consigo ler. O que diz? Traço as letras com a ponta do dedo. La família. A mão dele cobre a minha. A família é tudo.
Antes que eu possa responder, ele baixa-me para a cama, o corpo dele a cobrir o meu, e o pensamento racional dissolve-se na sensação. A boca dele traça caminhos pela minha pele, aprendendo cada curva e cavidade, cada lugar que me faz suspirar. As mãos dele me adoram com uma reverência que contradiz a possessão nos olhos dele. E quando ele finalmente me torna completamente sua, é com uma ternura que traz lágrimas aos meus olhos. É assim que se sente ser amada, desejada, importante para alguém com uma intensidade que beira a obsessão. Minha. Dante respira contra a minha garganta enquanto nos movemos juntos. Diz, Emma, diz que és minha, tua. Eu suspiro, rendendo-me à verdade disso. Sou tua. As semanas que se seguem confundem-se numa névoa de paixão e descoberta. Eu aprendo os ritmos do mundo de Dante e as chamadas telefônicas tardias que ele atende em italiano rápido. As reuniões com homens cujos nomes eu não preciso de saber. A forma como a segurança nos segue sempre que saímos da penthouse. Aprendi que a reputação dele não é exagerada, que ele é realmente tão perigoso quanto dizem. Mas esse perigo nunca foi direcionado a mim. Na verdade, a proteção dele beira o excessivo. Ele manda Marco me seguir quando vou tomar café com Lily. Insiste em saber a minha agenda, o meu paradeiro, com quem estou. Deveria ser sufocante, mas depois de anos sendo invisível para Marcos, há algo inebriante em ser o foco total de alguém. Sabes que não és minha prisioneira, certo? Provoco-o uma noite, enquanto nos preparamos para jantar num restaurante exclusivo que ele reservou. Posso sair da cobertura sem escolta armada. As mãos de Dante ainda estão na gravata, a sua expressão séria enquanto cruza o meu olhar no espelho. Podias, mas não vais, porque entendes que estar comigo faz de ti um alvo. Ele vira-se para mim. Há pessoas que te magoariam para me magoar, Emma. Pessoas que te veriam como uma vantagem, como uma fraqueza a explorar. O Marco não está lá para te controlar. Ele está lá para te manter segura. A honestidade é preocupante. Eu sabia, de forma abstrata, que o mundo dele era perigoso. Mas ouvir isso dito tão claramente torna-o real. Isso assusta-te? Ele pergunta, observando a minha reação cuidadosamente. Às vezes, admito, mas não o suficiente para ir embora. Algo suaviza a sua expressão. Ele atravessa a sala até onde estou sentada e puxa-me para que eu me levante, colocando as mãos nas minhas ancas. Eu nunca te forçaria a ficar. Se esta vida, se eu me tornar insuportável, podes ir embora. Vou garantir que estejas segura. Vou arranjar um lugar seguro para ti, com dinheiro suficiente para que nunca precises de nada. Mas Emma, a sua voz abaixa. Deixar-te ir me destruiria. Estico o braço para tocar o rosto dele, sentindo a tensão ali. Então é bom que eu não vá a lugar nenhum. O jantar é num restaurante onde Dante é claramente conhecido e temido na mesma medida. Somos conduzidos a uma sala privada e a refeição é requintada. Prato após prato de perfeição que mal consigo saborear porque estou muito consciente da maneira como Dante me observa. Da maneira como a mão dele encontra a minha do outro lado da mesa. A promessa nos seus olhos do que acontecerá quando voltarmos para a cobertura. Estamos a terminar a sobremesa quando um homem se aproxima da nossa mesa, apesar da presença evidente da segurança. Ele é mais velho, talvez 50 anos, com o tipo de fato caro que sussurra dinheiro antigo e os olhos predatórios de alguém acostumado a conseguir o que quer. Dante Caruso, diz o homem com um tom jovial, mas com uma ponta de agressividade por baixo. Ouvi dizer que se casou. Queria vir apresentar os meus cumprimentos. A expressão de Dante não muda, mas sinto-o ficar tenso ao meu lado. Antônio, este é um jantar privado. Claro, claro. Os olhos de Antônio deslizam para mim, avaliando. Ela é linda, uma escolha invulgar, no entanto. Ouvi dizer que sempre preferiu mulheres mais experientes. O insulto é subtil, mas inconfundível. As minhas bochechas coram. Mas antes que eu possa responder, a mão de Dante aperta a minha. Um aviso para ficar calada. Emma é minha noiva, diz Dante, com uma voz mortalmente calma. E você falará dela com respeito ou não falará nada. Noiva. A palavra paira no ar. Nunca discutimos casamento, mas Dante diz isso com tanta certeza casual que Antônio dá um passo para trás. Peço desculpas, sem intenção de ofender, mas o seu sorriso sugere o contrário. Vou deixar-vos a vossa noite, mas Dante, devemos conversar em breve sobre os territórios.
Não há nada a discutir. Os territórios estão definidos, não estão? O sorriso de Antônio se torna mais afiado. Dizem que você tem estado distraído ultimamente. Talvez seja a hora de alguns de nós, da velha guarda, lembrá-lo de como as coisas funcionam. A temperatura na sala cai. Marco aparece ao lado de Dante, e dois outros guardas que eu não tinha notado se movem para flanquear Antônio. A única coisa que precisa de ser lembrada, diz Dante, levantando-se lentamente, é o que acontece às pessoas que ameaçam o que é meu. Sugiro que saias agora, Antônio. Enquanto ainda podes. A máscara jovial de Antônio racha, revelando o predador calculista por baixo. Mas ele é inteligente o suficiente para reconhecer quando está em desvantagem. Com um aceno de cabeça, ele sai, os seus sapatos caros a baterem no mármore a cada passo que dá para trás. Dante não se senta novamente. Vamos embora agora. O que foi isso? Pergunto enquanto Marco nos conduz para fora pela porta dos fundos. Nada com que se preocupar, mas a tensão em seu maxilar sugere o contrário. A viagem de volta para a cobertura é tensa, silenciosa. Dante faz 3 ligações em italiano rápido, com voz seca e autoritária. Quando chegamos, ele sai do carro antes mesmo de parar completamente, gritando ordens para a segurança. Não entendo. Sigo-o até o apartamento com a minha preocupação a aumentar. Dante, fala comigo. O que está a acontecer? Ele vira-se para mim e pela primeira vez vejo medo real nos seus olhos. Antônio Rossi. Ele comanda as operações no Brooklyn e em Queens. Temos uma trégua instável há anos, mas ele tem procurado uma desculpa para expandir os seus territórios. E agora ele passa a mão pelo cabelo. Agora ele sabe que tu existes. Sabe que és importante para mim. Compreender a Dawn é frio e terrível. Achas que ele virá atrás de mim? Eu sei que sim. Dante aproxima-se de mim, segurando os meus ombros. Era disso que eu tinha medo, Emma. É por isso que tentei esperar. Tentei dar-te tempo para compreenderes o que significa estar comigo, mas fui egoísta. Queria-te demasiado para te deixar ir, e agora estás em perigo por minha causa. Então protege-me. Coloquei as minhas mãos sobre as dele. Não é isso que tens feito o tempo todo? Não foi isso que prometeste? Não é suficiente. A voz dele falhou. E se algo acontecer? E se eu não conseguir? Beijei-o, silenciando a espiral de medo. Quando me afastei, os olhos dele estavam escuros de emoção. Queres proteger-me? Então ensina-me a proteger-me. Deixa-me fazer parte disso, em vez de ser uma coisa frágil que precisas proteger. Eu mantenho o meu olhar fixo no dele. Sou mais forte do que pensas, Dante. Forte o suficiente para ficar ao teu lado, não apenas atrás de ti. Algo muda na sua expressão. Surpresa, respeito e aquela familiar fome possessiva. És notável. Sabes disso? Estou a aprender. Eu sorrio. És um bom professor. O mês seguinte é um curso intensivo no mundo de Dante. Ele ensina-me a atirar num campo de tiro privado. As suas mãos a segurar as minhas enquanto aprendo a manusear uma arma que nunca pensei que precisaria. Ele apresenta-me ao seu círculo íntimo, homens cuja lealdade a ele é absoluta e cujo respeito eu conquisto lentamente através de ações, em vez de palavras. Ele mostra-me os negócios legítimos que encobrem as suas operações, as instituições de caridade que ele apoia, a complexa teia de poder e influência que ele construiu. E aprendi que ser a mulher de Dante Caruso significa ser protegida e testada, abrigada e desafiada, amada e reivindicada com uma intensidade que sufocaria alguém mais fraco. Mas eu não sou mais fraca. A ameaça de Antônio Rossi aumenta gradualmente. Primeiro, suas tentativas de incursão nos territórios de Dante são frustradas antes que possam se consolidar. Depois, suas ameaças sutis, mensagens passadas por intermediários, pressão exercida sobre interesses comerciais comuns. Dante lida com cada desafio com fria eficiência, mas a tensão tem o seu preço. Ela chega ao auge num sábado à noite, 2 meses após a finalização do meu divórcio. Estamos na cobertura. Dante está no seu escritório a tratar de negócios. Eu estou na sala de estar a trabalhar nos projetos finais para o projeto do hotel. Marco está de serviço, como sempre, e há 2 guardas adicionais no edifício. Não ouço a invasão inicial. Não sei que algo está errado até Marco aparecer na porta com uma expressão sombria. Senhora Caruso, ele usa o nome mesmo que ainda não sejamos casados. Uma formalidade que o pessoal de Dante adotou. Precisa vir comigo agora.
A urgência em seu tom de voz faz meu sangue gelar. O que está a acontecer? Temos uma situação. As ordens de Dante são para levá-la imediatamente para a sala segura. Uma sala segura? Eu nem sabia que havia uma sala segura. Marco me leva rapidamente por um corredor que termina em um armário. Ele pressiona a palma da mão contra o que parece ser um painel de parede comum e uma seção se abre, revelando uma porta de aço reforçada com uma fechadura biométrica. Ele usa o polegar e ela se abre para uma pequena sala repleta de monitores, suprimentos e o que reconheço com um arrepio como armas. Fique aqui, instrui Marco. Não abra esta porta para ninguém além de mim ou Dante. Há um telefone na secretária. O botão vermelho é direto para Dante. Entendeu? Marco, o que está a acontecer? Antônio Rossi está a agir. Vai ficar barulhento, mas você está segura aqui. Confie em mim. Ele fecha a porta e ouço as fechaduras engatarem com uma série de cliques pesados. Os monitores mostram vários ângulos da cobertura e do prédio. Vejo homens que não reconheço a entrar pelo que devem ser entradas de serviço, movendo-se com precisão militar, armados, perigosos e em menor número, porque a segurança de Dante está em toda parte, aparecendo de posições que eu nem sabia que existiam. O que se segue é brutal e eficiente. Um tiroteio nos corredores, nas escadas, longe da minha sala segura, mas assustador da mesma forma. Pego o telefone com as mãos trêmulas e pressiono o botão vermelho. Dante atende ao primeiro toque. Emma, estás bem? Estou na sala segura. Marco trouxe-me para cá. Dante, o que eu sei? Fica aí. Não saias até eu ir buscar-te. Tira o Zecon ao fundo da chamada. Eu amo-te, Emma. Estás a ouvir-me? Eu amo-te. Ele nunca tinha dito essas palavras antes. O facto de ele as estar a dizer agora, com a violência a eclodir à sua volta, faz o meu peito apertar-se de medo. Eu também te amo, consigo dizer. Fica em segurança, por favor. A linha fica muda. A espera é interminável. Vejo nos monitores os homens de Dante a eliminar sistematicamente a ameaça, enquanto corpos caem e são arrastados para longe. À medida que a cobertura imaculada se transforma numa zona de guerra, vejo vislumbres do próprio Dante a mover-se com graça letal. A sua arma é uma extensão do seu corpo, protegendo o seu território com a eficiência fria de alguém que já fez isso antes. Finalmente, silêncio. Os monitores mostram os homens de Dante a proteger o perímetro, a verificar os corpos, a repor as defesas. E então o próprio Dante aparece na porta da sala segura, com os nós dos dedos a sangrar, a camisa rasgada, os olhos selvagens até me encontrarem no monitor. As fechaduras se abrem, a porta se abre. Emma. Ele atravessa a sala em duas passadas, puxando-me para os seus braços com um desespero que me rouba o fôlego. Você está bem. Você está segura. E o Antônio? A minha voz é abafada contra o seu peito. Está a ser tratado. A frieza no seu tom me diz tudo o que preciso saber. Ele cometeu o erro de ameaçar o que é meu. Esse erro será o seu último. Eu deveria estar horrorizada. Deveria estar traumatizada pela violência que acabei de testemunhar nos monitores. Em vez disso, apenas o abraço com mais força, grata por ele estar vivo, por nós dois estarmos vivos. Casa comigo, diz Dante de repente. Afasto-me para olhá-lo. O quê? Casa comigo, Emma. Não porque estou a tentar prender-te ou possuir-te ou qualquer uma das coisas que possas estar a pensar. As suas mãos acariciam o meu rosto. Casa comigo porque te amo. Porque quero que o mundo saiba que és minha e eu sou teu. Porque quero construir uma vida contigo. Uma vida real. Não apenas esta meia existência de ameaças e medo. Uma vida real. Eu rio trêmula. Dante, acabei de ver a tua cobertura transformar-se num campo de batalha e isso nunca mais vai acontecer. A voz dele é firme. Depois desta noite, todos saberão que tocar-te significa morte. Ninguém será estúpido o suficiente para tentar. Ele beija-me suavemente, ternamente. Diz sim, Emma. Escolhe-me. Escolhe esta vida. Escolhe-nos. Prometo que passarei todos os dias a fazer-te feliz. Fizeste isso. Penso na mulher que eu era há 3 meses, invisível, diminuída, aceitando migalhas de afeto de um homem que não a valorizava. Penso em Marcos e na sua crueldade casual, na sua fácil rejeição. E penso em Dante, perigoso e possessivo,
e absolutamente dedicado, que me vê, me valoriza, me protege com uma ferocidade que beira a obsessão, que me faz sentir viva de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. A escolha não é difícil. Sim, eu respiro. Sim, eu casarei contigo. 6 meses depois, o casamento é pequeno, privado, realizado na propriedade de Dante no interior do estado, com apenas seus associados mais próximos e minha irmã presentes. Lily chorou durante toda a cerimônia. Lágrimas de felicidade, ela insistiu, embora eu saiba que ela ainda se preocupa com o mundo que escolhi. Mas ela pode ver o que encontrei aqui, o que me tornei. Não sou mais a rapariga invisível que queimava torradas num pequeno apartamento no Brooklyn. Sou Emma Caruso, esposa de um dos homens mais poderosos da Costa Leste. Designer com uma reputação crescente. Mulher que aprendeu a manter-se firme em salas cheias de homens perigosos. O projeto do hotel que desenhei é lançado com aclamação da crítica. A empresa de Dante adquire mais 2 cadeias e, de repente, tenho mais trabalho do que consigo gerir. Contrato assistentes, alugo um espaço de escritório num dos edifícios de Dante, construo algo que é inteiramente meu. Mas os melhores momentos continuam a ser os mais tranquilos. As manhãs na nossa cama enquanto a cidade acorda lá embaixo. As noites no terraço com vinho e conversa. As noites em que Dante me abraça como se eu fosse o seu mundo inteiro. Porque eu sou. Assim como ele se tornou o meu. No que estás a pensar? Pergunta Dante, aproximando-se por trás de mim, onde estou em pé junto à janela do nosso quarto. Os seus braços envolvem a minha cintura, puxando-me para o seu peito. Admito que a minha vida agora é muito diferente. Eu sou muito diferente. Arrependimentos? Nenhum. Eu me viro nos seus braços para encará-lo. Você me salvou, sabe, de uma vida em que eu estava desaparecendo lentamente. Não, amor. Ele tira uma mecha de cabelo do meu rosto. Você se salvou. Eu apenas te lembrei que você valia a pena ser salva. Eu o beijo, colocando 3 meses de gratidão, amor e certeza absoluta nesse beijo. Quando nos separamos, ele está sorrindo. Aquele sorriso raro e genuíno que transforma seu rosto perigoso em algo bonito. Tenho algo para ti, diz ele, enfiando a mão no bolso. Ele tira uma pequena caixa. Desta vez não é uma caixa de anel, mas outra coisa. Dentro há uma chave, ornamentada e antiquada. O que é isso? A propriedade na Toscana de que te falei, aquela que a minha avó me deixou. Os olhos dele são calorosos. Quero que passemos o próximo verão lá. Só nós dois. Sem negócios, sem ameaças, sem o mundo com que nos preocupar. Quero mostrar-te de onde vim. Onde a minha família construiu o que temos agora. Um verão inteiro. Eu rio. E o teu império? O meu império pode sobreviver sem mim por alguns meses. Ele puxa-me para mais perto. Além disso, tenho pensado que é hora de dar um passo atrás, deixar os meus subordinados assumirem mais responsabilidades, passar mais tempo com a minha esposa. A mão dele desliza para a minha barriga, e o seu sorriso torna-se cúmplice, especialmente porque em cerca de 7 meses vamos precisar de espaço para mais alguém. O mundo vira. Como é que tu? Só descobri esta manhã. Ia contar-te esta noite. Eu sei sempre, Emma. Ele beija-me suavemente. Eu sei tudo sobre ti. Cada pensamento, cada sonho, cada medo. A mão dele cobre a minha barriga de forma protetora. E agora, cada vida que criamos juntos. Lágrimas picam os meus olhos. Lágrimas de felicidade desta vez. Vai ser pai. E tu vais ser uma mãe extraordinária. A voz dele está carregada de emoção. A nossa filha. O que te faz pensar que é uma menina? É só um pressentimento. Ele sorri. E normalmente acerto nessas coisas. Eu rio, deixando-o abraçar-me enquanto o sol se põe sobre a nossa cidade, pintando tudo em tons dourados. Em algum lugar lá embaixo, o mundo continua o seu caos. Ameaças, violência e toda a escuridão que acompanha a vida que Dante leva. Mas aqui neste momento só há luz, só há amor, só há a certeza absoluta de que fiz a escolha certa. Não apenas ao deixar Marcos, mas ao escolher ser vista, ao escolher ser importante, ao escolher um homem perigoso com mãos gentis que me ensinou que ser possuída e protegida não é o mesmo que ser aprisionada. É ser amada. Amo-te, sussurro contra o seu peito, amo-te mais. Ele inclina o meu rosto para o seu. Minha Emma, minha esposa, meu tudo.
E nos seus olhos vejo o meu reflexo. Não mais invisível, não mais diminuída, apenas completa. Finalmente completamente devastadora.